E o devocional se tornou um sucesso de vendas, comercialmente falando, um sucesso de vendas. Foi Sim, algo assim que foi surpreendente, porque ele foi lançado praticamente fora da época dos devocionais foi. e foi algo que alcançou muitas pessoas. Como foi isso dentro de você quando você viu isso acontecendo? Meus irmãos, eu agradeço a Deus porque Deus sempre põe as pessoas certas no nosso caminho, Sim. né? E Deus colocou no meu caminho a editora geográfica, na pessoa do irmão Nelson, da Fernanda. E se eu dissesse que eu tinha um projeto pronto, eu estaria mentindo. Não tinha. Eu tinha muita coisa escrita, né? Precisei resgatar alguns e-mails antigos, cartas, agendas, mas não tinha nada escrito. Numa reunião despretensiosa, nasceu esse projeto. E a Fernanda falou assim: "Mas é para ontem. A gente não tem tempo." E a Eu Fernanda não é muito acelerada assim, né? nada. Não, tranquilinho. Acho que era outubro, né? E então ela falou assim: "Olha, então vamos fazer um teste. Você escreve 10 devocionais, eu vou olhar e vou mandar para o meu pessoal. Vamos ver se você tem tino, você tem, né, se dá certo." E fiz, mandei, eles gostaram, acho que gostaram. E na primeira semana eu entreguei para a editora geográfica os 100 primeiros. Uau! Me lembro muito bem do primeiro, que fala sobre cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja. E eu falo sobre Nicodemos e José de Arimateia, que depois da morte de Jesus vão falar com Pilatos pedindo o corpo de Jesus e cuidam do corpo de Jesus assim com um carinho tão Sim. grande, sacrificial, né? Cuidando das essências aromáticas. E eu falo, né, sobre o cuidado com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então eu começo uma produção exaustiva. Algumas coisas eu tinha escrito. Um dos dias foi uma conversa que eu tive com meu sogro, num almoço de domingo, na casa dele, e vira um dia do devocional. Algumas questões que eu passava, e começo a produzir. No meio de toda esta produção textual, eu tenho um mal súbito. Eu estava em casa me preparando para ir à igreja, eu desmaio, minha esposa me encontra caído no chão, segundo o relato dela e das crianças, o rosto e pescoço já da cor de uma berinjela, Puxa vida. praticamente sem vida. Ela tenta tirar minha pressão, aferir a pressão zerada, depois dava erro, zerada novamente. E eu sinto que tive uma segunda chance de Puxa. Deus. Isso foi recente, então. Recente, outubro, no meio da produção do meu Porto Seguro. Vou para o hospital de resgate e quando tudo isso acontece, a Fernanda diz para mim: "Você não prefere deixar para o próximo ano? Vamos dar uma pausa nesse projeto. No próximo ano a gente retoma." Não, diz para ela, é uma questão de honra. Eu vou até o final. Então, boa parte dos devocionais que estão no livro eu escrevi na cama, uns no celular, outros no notebook, passando dias muito amargos e muito tristes. Mas eu quero crer que, inclusive, a amargura e a tristeza são ferramentas de Sim, Deus. sim, é verdade. Muito testemunho você tem recebido dos devocionais? Pessoas mandam muito testemunho? Inúmeros testemunhos dos temas. São temas muito variados, inclusive o de hoje é um tema bem complexo, né? Sobre Tamar,
filha de Davi e que é molestada sexualmente pelo seu meio-irmão, Aminon. E sobre a obra do Espírito Santo, que é hábil em curar feridas. Sim. Esse é o devocional de hoje, acho que 3 de abril, 3 né? de abril. Dia que a gente está gravando aqui. Né? Exatamente. E eu recebo uma ligação hoje, no meio do dia, uma irmã falando em nome de uma terceira pessoa que não queria se identificar, que recebe o devocional de presente, e quando ela vai ler hoje, era a história da vida dela, que vem sofrendo e cuidando com acompanhamento, e ela sofreu um abuso similar e ela chora no exato momento da leitura, mas não mais de tristeza, de consolação do Espírito Santo. E quando eu ouço isso, novamente o meu coração ferve com palavras boas, querendo dizer, vale a pena. Sim. Eu estou no caminho certo, no rumo certo. Então essa é a palavra de Deus, infalível, Sim. infalível. Legal você contar isso, é porque às vezes as pessoas não imaginam o poder que existe num livro, claro, na Bíblia, mas num livro como devocional que está repartindo a palavra de Deus. As pessoas são transformadas por um devocional desses. Sim, Né? As pessoas exatamente. não imaginam, como o Hernandes Dias Lopes já disse, uma vez ele veio pregar aqui na empresa, e ele pregou para os funcionários e a palavra era o seguinte: o livro é um missionário. Sim. E as pessoas não imaginam o poder missionário que existe num livro. É isso. Esse devocional vai para o ar dia 8 de abril, agora na próxima terça. E o devocional do dia que ele está indo ao ar, Marcas do Coração. Apocalipse 13, 16, 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o número é 666,666. Sim. A marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, suscita muitos debates e especulações, mas ao analisá-la à luz das Escrituras, percebemos que ela não é uma marca física, mas um reflexo do modo de ser, pensar e agir do indivíduo. E assim o devocional prossegue de maneira muito profunda. No final tem uma pergunta para você fazer a si mesmo, né? Que está guiando, é uma reflexão, que está guiando minhas ações e pensamentos, a quem estou realmente servindo, que possamos estar sempre alinhados à palavra de Deus, buscando sua marca de amor e graça em nossa vida, ao invés de ceder à influência do mundo. Glória a Deus. Muito profundo. Então, vou mostrar até para o pessoal aqui, dá para dar um close aí, Gabriel? Ó, então você vê que é um texto realmente corrido. Eu li aqui uma porção dele, é algo muito profundo mesmo. Então, vale muito a pena. A letra precisou ficar pequena, É. porque era Bastante muito texto, né? conteúdo, mas eu me lembro pontualmente quando eu escrevi isso. Me lembrei dos debates teológicos, do que seria a marca da besta, né? O 666, Sim. o chip na pele, o que seria, não é? E me fez lembrar de Moisés, lembrando e falando para os hebreus e para o povo, vocês devem inculcar, numa das traduções tem essa expressão, inculcar a palavra na cabeça dos teus filhos. Quando você estiver sentado com eles, você deve falar delas. Quando você estiver andando, deve continuar falando dela. Você deve escrevê-la nos umbrais da tua porta, não é? Sim. E deve atá-las nos seus braços. Sim. Isso é muito forte. É verdade. Né? E então, quando João fala dessa besta, né, da manifestação do poder do mal e do anticristo, e o sinal na cabeça e nas mãos é sentir e agir. Sim. Eu comungo da mesma ideia. Sim. Porque é difícil você acreditar que realmente é um chip que será colocado de maneira forçada, mas um sistema que você vai viver. Né? Sim, exatamente.